Tá, vamos lá. Que vídeo é esse do Mais Esportes? Deixa eu ver. Mais Esportes. O atual estado do jornalismo nos esportes. Puta que pariu, ele me lançou uma pedrada dessa 8h30 da noite, mano. Puta merda, mano. Puta que pariu, irmão. Nossa. Moleque, isso aqui vai ser um esculacho do caralho, mano. Isso vai ser um esculacho do caralho, mano. Salve galera, tudo bem? Butcher aqui, pelo Mais Esportes. Cara, Pra quem não sabe, mano, eu acredito que o Butcher seja, né, um dos melhores jornalistas do nosso cenário. E ele também fez parte das duas temporadas do The Next Movie, tá? queria comentar um pouquinho a respeito de algumas coisas que a galera tem falado bastante sobre jornalismo de esportes e o atual estado do jornalismo de esportes no Brasil, principalmente aí no League of Legends, né, já que é a especialidade da casa aqui do Mais Esportes, é onde eu fiz a maioria da minha carreira, e é onde esse final de semana a gente teve aí algumas situações que a galera começou a falar bastante sobre jornalismo de Situações, né? esportes, então eu queria falar um pouco minha opinião a respeito disso e passar um pouco de contexto do que eu acho sobre algumas coisas que têm acontecido no mercado, beleza? E vocês vão Beleza. entender que isso é bem importante, cara. Eu peço que vocês deixem, né, o seu like, o seu comentário, se inscrevam aqui no canal do Mais Esportes, porque isso ajuda bastante a gente a continuar a fazer o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá para minha opinião. Cara, esse final de semana a gente teve a LTA, né? E a gente teve ali algumas críticas em relação a duas coisas, né, principais que foram sobre coletivas. A primeira foi sobre a coletiva do Seal, né? E uma pergunta que o colega Bruno Andrade fez. E também uma segunda sobre, né, que o Showtana, que trabalhou com jornalismo de esportes, né, atualmente está na Fúria como head de conteúdo de League of Legends, falou sobre a galera não perguntar pro Team Card, né, em inglês e ele ficar ali meio AFK durante, né, a coletiva de vitória da Fúria por 3-0 sobre a Cade. Então, assim, acho que é difícil entender por onde começar, porque a gente tá num cenário atual onde a gente não tem há algum tempo muito investimento em cima Verdade. de jornalismo de esportes no Brasil. Quando a gente for falar do Verdade. League of Legends, principalmente, a gente fala que a gente tem de veículos, a gente tem basicamente o Mais Esportes, a gente tem um pouco do IGN e a gente tem um pouco do Game Arena e a gente tem alguns outros portais né, de conteúdos específicos ou bem nichados só de League of Legends, que na verdade são muitas coisas mais amadoras barra semi-profissionais, né? O que não é um problema também, tá? Hoje em dia, quando a gente fala sobre consumo de conteúdo de esportes, 80 a 90% dele está focado, o poder disso, né, do conteúdo está focado muito mais em criadores de conteúdo, em streamers, em influenciadores e coisas do gênero, né? E isso não é demérito nenhum dessas pessoas que, né, hoje em dia, Coisas principalmente a mudaram. gente fala do Ilha das Lendas, né, a gente fala de canais de react, a gente fala de streamers, né, DL, Minerva, Revolta, Eu, Talkers, Micão, Solão, Tinquedo, né, Mancão. Jukes e tudo mais, a gente vê, né, a galera E consumindo muito mais DL. o conteúdo de esportes, principalmente de League of Legends, através dessas pessoas. E isso, na verdade, foi uma coisa que aconteceu da pandemia pra cá, né, onde a gente teve aquele avanço incrível do Casimiro, né, durante a pandemia, que criou essa febre de reacts, né, criou essa febre do contato de, cara, por que eu vou consumir um conteúdo sozinho se eu posso consumir com alguém, né, que eu gosto, que eu acompanho, que eu apoio, que eu gosto das opiniões, que eu concordo com como a pessoa se porta, como ela fala, as opiniões que ela tem e etc. O Alesi e o Casimiro, na verdade, foram essa vanguarda aí que criou essa nova forma de consumo de conteúdo. E isso foi aos poucos deixando um pouquinho de lado, né, uma parte importante jornalisticamente falando, né, que a gente fala através da qualidade jornalística, né, da ética jornalística e tudo mais. Então, é só uma maneira diferente como as pessoas estão consumindo conteúdo, mas obviamente isso impacta diretamente em como o jornalismo acontece hoje em dia em esportes, tá? Então, quando a gente fala que esse consumo ele tá condensado, tá, né, em cima principalmente dos criadores de conteúdo e etc., a gente muitas vezes tira do jornalismo o investimento que as marcas e que, né, o próprio dinheiro realmente que vai entrar como investimento no jornalismo e nesses
portais têm. Se as pessoas não estão consumindo os portais, estão consumindo apenas os criadores de conteúdo, cada vez menos a gente tem investimento, cada vez menos a gente tem dinheiro para conseguir contratar pessoas e priorizar o conteúdo que a gente tem que fazer. Esse corte de investimentos seguidos foi o que, por exemplo, acarretou em 2024, ali entre janeiro e fevereiro, a gente teve a dispensa, né, o fechamento das editorias de esportes do The Enemy, do Omelete, que foi um projeto que eu criei e eu encabecei até eu sair do Omelete, né, fiquei por 2 anos e meio lá. A gente também teve o fechamento da editoria de esportes do Globo Esporte, da ESPN. Caralho, hoje a gente mano. não tem portais tradicionais, né? ESPN, Globo Esporte, Omelete. Tipo assim, se você for parar pra analisar, tem uma saída gigantesca, mano, de grandes, né, empresas do cenário, mano. Isso diz muita coisa, tá? Né, desses, né, Globo, ESPN, etc., a gente tem mais portais que nasceram já diretamente em esportes e estão conectados a isso, né, de forma mais natural, mais, né, nativa. Realmente é um processo complicado que a gente viu, e hoje em dia a gente tem muito mais as pessoas, né, que ou são jornalistas, estão solos, né, ou as pessoas são pessoas que têm muita paixão pelo cenário de esportes e, portanto, elas começam a criar conteúdo, não necessariamente são formadas em jornalismo, né, mas tem ali um fazer jornalístico, né, fazem apurações, fazem leaks de transferências, né, furos de reportagem, etc., fazem umas apurações, etc. E a apuração hoje em dia é uma coisa muito complicada de se fazer, tá? Porque como a gente não tem investimento, como o jornalismo não tem investimento, hoje em dia o jornalismo, né, e os portais, eles têm que focar em tentar atrair público, atrair marcas e números e engajamento nas redes sociais e views no YouTube, page views nas matérias, né, acesso nas matérias do site, etc., de uma maneira muito mais rápida, porque isso é o que tenta fazer a gente ter investimento, ter apoio de marcas, etc., para que a gente consiga dinheiro, para a gente conseguir investir nas pessoas e no nosso trabalho. Então, quando a gente fala sobre apuração jornalística, a apuração é uma coisa que demora muito tempo. A apuração é uma coisa que às vezes eu começo a apurar alguma coisa hoje para publicar uma matéria daqui a 2 meses. E aí chega o Minerva e fala, guys, fiquei sabendo. E aí fudeu, acabou a apuração do cara. Todos os dias eu preciso trabalhar um pouco nessa matéria, falar com várias pessoas, procurar, cara, processos, procurar várias fontes diferentes. Chega eu e falo, informações que eu não tenho, viu, galera? Informações que eu não tenho. Eu acabei com a apuração de 50 jornalistas ao mesmo tempo. Que eu falei uma informação que eu não tenho na live. As fontes não querem falar, eu tenho que procurar outras falam e eu tenho que confirmar o que essas pessoas falaram com outras pessoas. Então, a apuração é uma coisa que leva tempo e muitas vezes, daqui a 2 meses, quando a gente publica, isso às vezes não tem um resultado tão bombástico, as pessoas não necessariamente vão consumir esse conteúdo, principalmente através da gente. Então, o que isso faz? Faz com que não vale a pena para a empresa priorizar uma apuração grande porque não dá retorno, entendeu? Então, hoje em dia é muito escasso o tempo que a gente tem para conseguir fazer apurações e fazer o nosso dever como jornalistas, entendeu? Então isso é muito triste, porque eu lembro que no ano passado, quando a gente teve aquela mudança de CBLOL para LTA, a gente fez várias coisas aqui no Mais Esportes, etc., com a exclusividade que a gente conquistou junto à Riot, pelo trabalho que o Mais Esportes faz há muito tempo no cenário, pelo trabalho como figuras como, né, eu, o Eric Cat, a gente tem, né, perante a comunidade, a confiabilidade que as pessoas têm na gente, né, através do trabalho que a gente fez durante todos esses anos de carreira que a gente tem. E a gente fez todo um trabalho ali, e eu lembro que na época houve uma pequena polêmica, né, em relação a alguns comentários do Jean Ortega, né, um dos donos da Loud, a respeito do trabalho que o Mais Esportes estava fazendo. Eu sempre fui muito claro, principalmente internamente aqui, que eu concordo com muitos pontos do que o Jean levantou naquele período, né? Principalmente porque a partir do momento que o Mais Esportes é o portal que a comunidade mais consome, a gente tem um dever jornalístico com a comunidade, entendeu? Então a gente não pode, como um portal que cobre League of Legends, o principal portal que cobre League of Legends, ficar dependendo só de fazer conteúdos rápidos, entendeu? Se a gente tem jornalistas, se a gente tem um corpo jornalístico aqui no Mais Esportes, a gente precisa apurar. A gente precisa ir atrás de perguntas, de entrevistas, de apurações, de notícias que quebrem a barreira do normal, que quebrem aquela barreira de, putz, esse é um conteúdo que eu consumiria em qualquer portal, entendeu? Então, eu sinto o peso dessa responsabilidade e eu tento passar o peso dessa responsabilidade aqui dentro que a gente tem no cenário. Só que aí a realidade, ela é muito dura, porque a gente, como eu falei, não tem investimento, então realmente é uma questão muito monetária, tem muito do monetário aqui envolvido quando a gente fala sobre jornalismo de esportes no Brasil, tá? Voltando um pouquinho para aquilo que eu estava falando sobre... Basicamente, ele está falando que ele entende a situação atual do cenário jornalístico, que ele vê as merdas, que ele reconhece erros até mesmo do Mais Esportes, só que tem muita questão monetária que ele não está entrando no assunto, porque é um assunto muito delicado,
que todo mundo sabe que o cenário de esportes perdeu muito dinheiro nos últimos anos. Modelo de consumo, né, das pessoas consumirem. Mas, honestamente, aqui vai uma reflexão que eu não sei se ela é válida para vocês também. Mas isso é algo que eu estava até. Eu converso bastante com a Lari sobre essas coisas. E aí eu tava até comentando com ela que todo mundo que eu falo que é fora desse meio vira pra mim e fala: Mano, eu não acho que é só o seu cenário que perdeu muito dinheiro, não. Parece que tá ruim pra todo mundo em questão de investimento. É, setor agrícola tá perdendo investimento, setor de não sei o quê, comércio tá perdendo investimento, as pessoas estão gastando menos dinheiro. Então parece que é uma situação geral que a gente não tá tão ciente, né? Pelo menos eu não tô tão ciente. Mais co-streamers, influenciadores e criadores de conteúdo e etc. Isso também tira um pouco da mão do jornalismo, algumas questões de qualidade, algumas questões de opinião que realmente podem, né, refletir de algumas maneiras diferentes. Um desses casos foi o que aconteceu no final de semana, quando a gente fala sobre postura dos jornalistas e a pergunta dos jornalistas, tanto na coletiva, quanto nas entrevistas, quanto nas próprias redes sociais. Eu nunca escondi assim, para quem me perguntou, eu não sou uma pessoa que fica publicando tanta coisa nas redes sociais, eu entendo que, por ser um jornalista, né, o meu trabalho ele precisa ser demonstrado através dos conteúdos que eu faço e não das opiniões que eu omito ou que eu tenho. Não existe muito essa do jornalista ser isento, né? A gente sempre tem algum viés, mas obviamente o controle, né, a mentalidade, a ética tá em você não deixar o seu viés influenciar nas coisas que você está fazendo. Então, O resumo de tudo isso, a aposta está ficando fora do controle. Ninguém mais tem dinheiro para comprar. O Deixa dinheiro eu não ter uma chega coisa nas pra falar pra empresas ti, Rebola. Faz o L! para investir em ad. Se chama bolha de inadimplência. Tem um vídeo do Leon e Nilson sobre isso. Peraí, então você tá me falando, você tá me falando que porque o brasileiro gosta de apostar muito, a gente está ficando sem dinheiro em todas as áreas? É isso? É? Não é só no Brasil, mas sim. É que, tipo, a minha visão sobre isso, ela pode estar errada, tá? Mas as Américas têm uma cultura de aposta muito grande. A Europa não. Pelo menos é o que minha irmã me passa. Vocês sabem que minha irmã mora na Suíça há muitos anos e eu já conversei bastante disso com ela. E ela me fala que, por exemplo, na Suíça, ela raramente vê pessoas que apostam, tá ligado? Qual outro exemplo que ela falou? Na Itália, pouquíssimas pessoas apostam. Ela deu mais um país. Qual foi o país? Suécia? Não, não era Suécia. Um país próximo à Suíça. Não vou lembrar agora. Mas ela deu três exemplos de países que ela tem certeza que não é cultura apostar, entendeu? Mas estão falando muito aí do Reino Unido, né? Inglaterra e tal. E lá eu sei que eles apostam mesmo. Eu vou ver esse vídeo aí do Leão Início e explico melhor. Eu falei por cima, não sei explicar sinceramente. Vi há muito tempo, mas era algo nessa vibe, tá? por exemplo, eu posso gostar muito da Pen e da Cade, e isso não pode influenciar na maneira como eu falo de Loud, de Fúria, de Fluxo, W7M e etc. Entendeu? Então, isso É o básico da macroeconomia. Taxa de juros alta freia a economia por falta de liquidez. Então, eu achava que era isso também. Porque, pelo que eu converso com meus amigos que são assessores, eles me falam isso. Na realidade, quem é meu fiel há um tempo atrás, vocês vão lembrar de eu falando que eu tive uma conversa com assessores meus antigos, que eles viraram para mim e falaram: mano, a sensação que a gente tem no mercado financeiro é que hoje a gente vive uma crise não anunciada, em que ninguém está com tanto dinheiro, mas não se fala sobre isso. Isso tem o quê? Um ano e meio, um ano. Vai um ano atrás, que eles já estavam falando disso. Mas era uma sensação.
Isso é uma questão ética e também de qualidade de trabalho, sabe? Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar nossas opiniões e nossas emoções a respeito de uma certa equipe, de um certo jogador, influenciar numa pergunta que a gente vai fazer ou em como a gente vai se posicionar na rede social, entendeu? Então, eu sempre fico muito receoso, assim, de como as pessoas hoje em dia confundem, principalmente os jornalistas que estão começando, que já até os que estão há algum tempo no cenário, como trata-se as redes sociais, né? Obviamente é uma maneira de você ficar mais próximo da sua comunidade ou construir a sua comunidade se você está começando, mas também é um risco muito grande porque é complicado você querer comentar acerca de tudo que está acontecendo sem deixar espaço para falha, sem deixar espaço para erro, sem você colocar o seu viés em alguma dessas perguntas, principalmente sobre as suas redes sociais. Mesmo se você não representa nenhum canal, você precisa ter o cuidado se você quer se posicionar como jornalista. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro e entender. Presente, concordo pra As caralho. pessoas que não são jornalistas, né, podem fazer jornalismo, podem criar conteúdo, podem, né, fazer várias coisas. Eu não sou uma pessoa elitista, vamos dizer assim, na forma onde se você não é jornalista, eu não vou, não consumo seu conteúdo, eu não respeito o trabalho que você faz. Eu acho que o fazer jornalístico qualquer pessoa pode fazer. Quando vem de um jornalista, a gente, não é que eu presto mais atenção, mas durante a faculdade, durante o nosso ensinamento, né, como jornalistas, a gente tem essas questões de ética, de qualidade, de, apuração, de contato com fontes, de contato, de relacionamento com todas as pessoas do mercado, uma maneira muito diferenciada de uma pessoa que simplesmente está fazendo conteúdo, entendeu? Então, é uma armadilha muito grande, sabe? As redes sociais e opinião é uma armadilha bem grande. É uma situação complexa, não é uma coisa que em 10, 15 minutos aqui eu vou conseguir resumir para vocês, mas é uma coisa que todo mundo no cenário jornalístico tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar. Como vocês bem sabem, né, e para quem me acompanha há muito tempo, eu também não sou esse jornalista que, sabe, eu sou um jornalista de apurações, um jornalista de leaks, de transferência, etc. Eu tenho muita informação, eu conheço muitas pessoas, muitas informações eu recebo com antecedência, mas eu não publico, porque simplesmente não é o ramo não é o ramo de carreira de jornalista que eu quis seguir. Meu jornalismo, ele é muito mais lírico, né? É um jornalismo de entrevistas mais profundas, é um jornalista de matérias especiais, é um jornalismo de ghostwriting. É simplesmente um caminho diferente do jornalismo que eu decidi seguir. É melhor ou é o pior? Não é, sabe? Tipo, eu não tô falando que eu sou melhor do que outros jornalistas que fazem apuração, por exemplo, porque eu faço esse outro estilo de jornalismo. São estilos diferentes, tem espaço para todos e a comunidade consome o conteúdo que gosta. João, muito obrigado pelo seu 1 mês de sub na Kik, meu irmão. Obrigadão, um beijo para você. Gosta mais. Não gosto, não sigo essa linha de pensamento de rinha de jornalistas, de tô criticando X ou Y e etc. Eu acho que tem espaço, mas a gente precisa ser muito consciente na forma como a gente está se posicionando e nos conteúdos que a gente está fazendo e principalmente sempre entender e sempre buscar melhorar, sabe? Não ficar preso nessa de que, cara, não é só porque eu tô há 13 anos trabalhando com esportes e com jornalismo que eu sei que eu tô no meu ápice da minha carreira. Sempre tem coisa a aprender, já errei, vou continuar errando, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de não só entender quando a gente errou e que a gente sempre precisa aprender mais, mas também de reconhecer que, cara, a gente pode fazer melhor, sabe? A gente pode fazer melhor e a gente deve fazer melhor. O jornalismo não está numa situação legal no Brasil e, na verdade, no mundo inteiro, quando a gente fala sobre esportes, principalmente. Até diria que em várias outras áreas também, tá? Não só esportes. Os desafios são imensos, a nossa classe, né? A classe de jornalistas realmente é uma classe que tem sofrido bastante e não tá sabendo se adaptar muito a como as pessoas estão consumindo, a como... Mano, isso aqui que ele falou pra mim é a chave de tudo. Adaptação. Pra mim, na minha visão, o jornalismo ele tá mudando com a rapidez das redes sociais, com a velocidade, tudo que ele falou ali, né? A velocidade que a informação chega nas pessoas. Agora, um influenciador pode ter uma informação e postar, galera, tal coisa. E um cara que vai apurar, vai ver fonte, vai ver não sei o que, vai perder aquilo. Então, acho que o jornalismo, pelo menos de esporte, está no momento de adaptação que ninguém sabe como encaixa. Como, né, a nova geração consome conteúdo, ou como as pessoas estão fazendo conteúdo hoje em dia, e eu acho que a gente precisa melhorar. Tá? Então, como eu falei, não acho que é uma resposta que eu vou conseguir entregar para vocês em um vídeo de 15 minutos, mas eu sempre deixei muito claro que para qualquer jornalista ou qualquer pessoa que consuma conteúdo, qualquer pessoa da comunidade que me mande uma DM, me mande um e-mail, sabe, tipo, me contate via minhas redes sociais, eu sempre estou disposto a trocar ideia, a passar minha opinião e a desenvolver os pensamentos que eu tenho, sabe? Não à toa,
cara, todo ano que tem ali, na metade do ano, eu tento fazer um tweet falando, pô, se você tiver um trabalho de faculdade, se você tiver um trabalho de escola, se você tiver uma banca de TCC sobre esportes, se você precisa de ajuda, você precisa de alguém pra banca, você precisa entrevistar alguém, pô, me chama, sabe? Me chama que eu gostaria de falar a respeito, eu posso ajudar da maneira que eu conseguir, no tempo que eu conseguir, tá? Então, só queria deixar um pouco dessa palavra aqui, né? Talvez, né, foi uma opinião, mas também foi um pouco de desabafo, não foi uma crítica direta e nem indireta a ninguém, foi uma crítica a todo mundo, principalmente aos jornalistas, a minha classe de profissão, nesse cenário que a gente sabe que precisa de jornalismo cada vez mais, sabe? E apesar de precisar cada vez mais, o caminho está sendo oposto, a gente está vendo cada vez menos. Então, fico triste, mas acho que a gente tem que melhorar, sabe? E principalmente, eu acho que as pessoas hoje em dia não entendem o tamanho do papel e o tamanho da falta que faria jornalistas nesse mercado. A gente tinha muitos jornalistas, né, no passado, eu acho que pós-pandemia a gente viu muitos deles saindo do cenário, e isso foi um baque muito grande. É só vocês lembrarem que, cara, entre 2015 ali 2020, né, pré-pandemia, a gente tinha muitos jornalistas na área e por isso a gente também, sabe, tinha apurações e informações de problemas de atrasos salariais, Sim. de GHs que as pessoas não estavam em situações, cara, inadmissíveis. Não é porque não está sendo falado que deixou de existir. A gente tinha problemas de dirigentes, a gente tinha, sabe, apurações sobre aliciamento de jogadores, etc. Por que que isso não é mais dito hoje em dia? Porque a classe jornalística não está aqui no mercado mais, entendeu? Então, o jornalismo é muito necessário. Então, eu espero realmente que a gente tenha um futuro melhor pela frente num mercado que cada vez se mostra mais difícil e sem investimento. Obrigado por me ouvirem, obrigado por ouvir esse desabafo, espero que todos tenham uma ótima semana e, claro, novamente reiterando o pedido, se vocês quiserem mandar uma mensagem, estou à disposição tanto nas minhas redes sociais quanto aqui nos comentários desse vídeo aqui no Mais Esportes. Então deixe seu like, agradeço novamente sua presença e uma ótima semana. Falou, valeu! Muito pica, mano. Pô, os vídeos do Butcher são muito bons, mano. Eu ouviria o Butcher falar por horas. Assim, o lance do investimento, né, que ele fala ali, é algo que afeta o cenário inteiro de uma maneira geral, guys. Vocês sabem disso, eu não escondo de vocês, eu falo isso há muito tempo já, que o cenário de esportes, ele mudou, ele viveu, né, um momento de valores absurdos, astronômicos, durante a pandemia e depois o pessoal viu, pô, não estão com os mesmos números, mas os preços continuam os mesmos, né? Pô, durante a pandemia eu abri uma live e tinha 7 mil cabeças na minha live, entendeu? Tipo, foi um negócio astronômico. Todo mundo tinha um número muito boostado na pandemia, ponto. Hoje em dia, tá diferente. O cenário tá se reestruturando, entendeu? E eu não digo o cenário só de LoL, é o cenário de esportes, de streaming, de tudo isso. Tá tudo se reestruturando. Inclusive a área jornalística. Por isso que eu acho que ele cita a pandemia ali, que a pandemia foi muito difícil para muita gente, mano. Muito difícil para muita gente. Para mim, profissionalmente, foi muito bom. Mas, em questão de vida, foi uma merda a pandemia. Porra, não podia fazer nada, ficar trancado em casa. Mas para mim era mais de boa porque eu ficava streamando. Foi pós-pandemia que eu parei de streamar, né? Parei, entre aspas, né? Dei várias pausas longas. Então acho que para essas pessoas também ficou muito difícil. Enfim, é isso. Concordo com a visão do Butcher. Acho que o jornalismo é necessário, mas também acredito que tenha que existir uma adaptação. E eu acho que o amadorismo jornalístico ele é mais evidente do que outros tipos de amadorismo. Tá?